Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, Nós iremos falar sobre o tema Quando a motivação falha, o processo sustenta. Isso mesmo. O que você diz sobre esse tema, Marcos? Por que você está rindo? ué, Eu não estou entendendo por que ele está rindo até agora. Eu falei assim, hoje, e aí você já foi falando o tema, o título, foi falando É tudo. assim mesmo, pessoal. Quando tem dois gravando, dá esses pequenos trechos. É o seguinte, tem aqui ó, uma anotação e tá coloridinho, gente. Ó, cada um fala o quê? Ela já tá pulando a minha parte, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Pessoal, mas o tema hoje é sério. É para falar sobre quando a motivação falha, o processo é que sustenta. Quando trazemos isso para a nossa realidade de venda, o processo é algo que só nós, vendedores, sabemos o que estamos passando. Muitas vezes, o sorriso no rosto, na frente do cliente, não diz a realidade que você está passando, a realidade, a necessidade, a motivação, a inspiração que você está passando. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. A questão que o Marcos fala é muito importante, porque assim, muita gente fala de vendas quando está vivendo o melhor momento. Isso é fácil de falar, isso é fácil de dizer, isso é fácil de comunicar para todos ao seu redor, à sua volta. E hoje a gente vai falar sobre o bastidor. Hoje, quando a gente fala de vendas, o que nós vamos trazer aqui hoje é porque tem dois cenários em venda. Quando está no auge, é muito fácil você falar de vendas. O número de vendas fala por si só, ponto final. Isso é fato. Resultado de vendas é número, ponto final. Mas tem um outro lado, que é o processo para você construir o número. É um processo, sabe? Eu sempre digo o seguinte: o que você faz quando ninguém está te vendo é o processo. Então, quando você está lendo, quando você está dedicando, quando você está estudando, quando você está treinando, quando você está olhando de frente ao espelho, ensaiando uma apresentação, todo esse processo, ninguém está vendo. Todo mundo está querendo o número. E se você não constrói esse número, o processo já foi construído. Talvez você não recebe o tapinha nas costas, o elogio que você quer hoje, mas se você tem um processo forte, se você está embasado, se você está no processo, é certeza que o seu resultado colhe, que você vai colher lá na frente. O processo vai fazer você chegar até lá. E uma pergunta básica sobre essa questão dos bastidores é a seguinte: como é falar de vendas quando você não está vivendo o resultado que gostaria? Isso é muito difícil. O que eu digo nesse ponto é assim, ó. Vou ler minha colinha aqui, ó. Quem só fala de vendas, quem só fala quando vence, ensina pouco, vende pouco, colhe pouco. Quem permanece, ensina de verdade, tem um processo e vai colher bons frutos de verdade. Então, você tem que ter uma identidade própria. Você não pode negar, hora nenhuma, a dificuldade que você está. Não é fácil. Nós estamos aqui falando que é fácil, que você tem que construir o seu processo porque é fácil. Na verdade, é o contrário disso. O processo é difícil e é muito doloroso. E demorado. Não usa o suor como dor e desculpa. Mesmo sendo difícil, sendo doloroso, não podemos pegar essa dor, esse sentimento e parar. Eu sempre gosto aqui, vocês já viram vários exemplos desse aí no canal, que nós falamos aqui sobre a academia. A academia é um processo, gente, que é o seguinte: vai o ano inteiro na academia, 365 dias. E aí você fala assim, eu vou dar um tempo, eu vou descansar. Fica 4 dias sem ir e volta. Sabe aquele processo que você passou durante um ano? Você não vai perder ele. Mas quando você voltar para a academia no 5º dia, você vai ficar 4 dias fora. Quando você for no 5º dia, você vai sentir a dor como se estivesse no primeiro. Lá atrás, 365 dias atrás. Sabe por quê? O processo não permite descanso. O processo não permite folga. O ensino, o aprendizado é constante. Então, a colheita, no nosso caso de vendas, quando uma venda realizada,
Você tem sim que muito celebrar, porque o processo que você passou para chegar até ali foi várias vezes, muitas das vezes, visitou esse cliente várias vezes, passou várias propostas, falou com o gerente, falou com o diretor, falou com o presidente. Você fez o que foi preciso para conseguir a venda. Então, celebre. Mas sabe qual que é a satisfação do vendedor? É que no próximo cliente, se você não tiver feito o processo correto, você não fecha o pedido, você não fecha a venda. Agora, se você fez o processo correto, você já sabe o caminho que você correu, que você percorreu toda essa trajetória. Essa venda certamente será mais fácil. Isso é muito importante porque, assim, não é só na área de vendas, na vida pessoal da gente também isso é muito válido, porque às vezes a gente está num processo, o exemplo que o Marcos deu da academia, aí a gente está lá fazendo o nosso processo certinho, deixou de ir um dia, 2, 3, 4, uma semana, o resultado já ficou ruim. Então, a questão é a constância, ter a constância nesse processo, ter uma constância no buscar, ter uma constância no procurar a entender, a buscar o conhecimento cada vez melhor. E isso é muito válido mesmo no tempo que está vendendo muito, o tempo que está vendendo pouco, porque a gente busca, a gente tem aquela energia quando a gente está no auge. Quando não está, a energia acaba, aí a motivação vai abaixando, mas não deixe de fazer o pouco, não deixe de fazer a sua parte. Sabe o que eu digo nesse ponto? Quando a gente começa a baixar e é natural e todo mundo tem esse momento de baixa, entra aqui, ó, o mental. A mente decide antes do mercado responder. É a frase que eu anotei aqui, ó. Você tem que responder antes do mercado. Se você sair de casa falando que não vai vender, você sabe o que vai acontecer? Sabe. A sua mente já está falando para você. Se você sai de casa falando que é um dia difícil, que vai ser difícil, que esse cliente que eu estou indo visitar é complicado, você já está sabotando o processo no início, na largada. Você não sabe o que vai acontecer. Então, inverte essa chavinha. Fala que você afirma que você vai sair de casa, que vai dar tudo certo, que esse cliente é difícil sim, mas pede ajuda, pede orientação, busca o espiritual, fala, ó, senhor, eu estou saindo de casa, esse cliente é difícil, mas hoje ele vai estar no melhor dia dele, eu estou no melhor dia, eu vou ser a luz para esse pontinho de escuridão que ele está tendo na vida dele. Mentaliza coisa positiva, que vai dar certo. Cuidado com os pensamentos sabotadores. Ele derruba a sua venda, ele derruba o seu processo. Voltando ao exemplo da academia, é assim, ó, hoje eu vou tirar um dia de folga. Ah, não, amanhã é segunda-feira, eu fiz uma corridinha hoje, amanhã é meu dia de descanso. Não vai na academia na segunda não, para você ver. Você não vai na segunda, não vai na terça, não vai na quarta. A hora que você chegar aqui na quinta-feira, você vai falar assim, ah, não, agora eu vou deixar para ir na próxima semana. Já na próxima segunda, já foi uma semana menos de resultado. E essa questão da academia, ela é muito importante porque assim, o mental da gente é construído nessa questão do exercício da atividade física. Porque faz para você ver um teste. O dia que você tiver a oportunidade, vai na academia de manhã antes de você começar o trabalho. A energia que você vai ter e a disposição que você vai ter é outra. Você já sai de uma motivação excepcional. Aquele desânimo, aquele cansaço, aquela agonia da venda não estar indo e você estressado, você naquela impaciência, faz esse teste. Um dia você vai na academia de manhã e você vê o seu nível que a sua mentalidade vai estar e o nível que a sua disposição vai estar. Aí, no outro dia, você fala assim, não vou. Faz esse teste. Aí você vai ver. Ir na academia de manhã, se possível, é o melhor horário, e não ir de manhã, para você ver. Tem gente que dá certo de manhã, tem gente que dá certo de noite. Então, ache o melhor horário para o seu treino, ache o melhor horário para você refrigerar sua mente, para você dar aquele up no seu dia, aquele ânimo, aquela disposição mental e aquele ânimo para você. O que eu concordo é assim, ó, colocando um exemplo aqui para exemplificar o que a Mari acabou de falar. Tem gente que prefere ir na academia de manhã, para chegar em casa, tomar um banho, tomar um café e vai para a rua com a energia lá em cima. Tem pessoas que já levanta com a energia lá em cima, e aí durante o dia ele vai baixando.
E aí ele vai na academia para o seu corpo desgastar, para ele descansar, para ter uma boa noite de sono. Tá tudo certo, você entende você. Tem um detalhe da academia, e tomem cuidado com ele, é a comparação. Você não vai na academia para meter o shape, para ficar fortão igual o maromba que está lá, não. Você vai para cuidar da mente, para cuidar do físico. Você tem o seu objetivo, e o objetivo é seu, não é o dele. Pense em você. E eu até anotei aqui, ó. Tá anotado aqui, ó. Culpa por não estar no lugar esperado. Então você fez tudo isso. Se você levantou cedo, foi na academia. Apareceu uma mensagem aqui na tela, gente. Eu não sei o que acho que está acabando a energia do telefone. Você levantou cedo, foi na academia e teve um dia difícil de vendas. Ou você levantou cedo, com a energia lá em cima, teve um dia difícil de vendas. Não coloque uma expectativa que você, eu estava no lugar errado, eu estava na hora errada, tudo é para o outro, nada é para mim. Sabe essa mentalidade, novamente, os pensamentos sabotadores. Não tem isso. É o seu tempo, é o seu processo, é você. Continue no seu processo. O que continuar fazendo, o que você precisa fazer, mesmo quando ninguém está vendo, a gente estava agora aqui, antes de começar a gravar, falando, né? A gente precisa gravar sem palco, estar presente sem público, treinar, ler, para a gente trazer um conteúdo, um mínimo aceitável para vocês sobre o nosso conhecimento, sobre o que a gente pesquisa, sobre do que nós anotamos aqui. É isso que precisa. E nós estamos num processo. Estamos compartilhando aqui com vocês um processo. Volta lá no nosso primeiro vídeo e olha como foi. Olha como que melhorou. Não tá bom, não tá ótimo, não é isso que eu estou falando, mas nós estamos no processo. E além do processo tem um detalhe, seja constante. Novamente o exemplo da academia. Se você não for constante, aí você fala assim, não, mas meu corpo tem o efeito sanfona, um dia eu tô magrinho, um dia eu tô gordinho. Tá, um dia você tá comendo pão, no outro dia pão de queijo, no outro dia bolo, no outro dia você tá de jejum, não tá comendo nada, mas no outro dia você tá comendo uma tapioca. Então, nós somos reflexos das nossas atitudes. Isso mesmo. Então, a constância, a disciplina, o cuidado com a gente importa muito, porque o mental, ele guia os nossos passos, o nosso humor, e isso é muito importante. Eu, vendo assim a questão, meu exemplo, indo na academia, minha disposição é muito diferente. Então, eu não gosto, vamos falar assim, gosto e não gosto de ir na academia cedo, mas eu sei que tem que fazer aquilo, porque me faz bem. Então, quando eu não faço, eu quero culpar alguém, e isso é errado. A gente não pode culpar as pessoas por escolhas que a gente faz. Então, a gente tem que tentar colocar no padrão do nosso conhecimento, das nossas escolhas, e não culpar o próximo, culpar pelo resultado que o outro está tendo e você não. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, é igual, eu vou ler uma passagem aqui para vocês verem. O exemplo disso é o quê? Lá em Provérbios 23, 12, fala assim, dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. É isso mesmo. Discipline o seu coração, busca o conhecimento que te dá o entendimento do que é certo, do que é errado, do que vai te fazer bem. E isso vale muito para as nossas vidas. O conhecimento da palavra de Deus, que eu sempre falo, é muito importante. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz é o quê? Levantar da cama, escovar os dentes e sair correndo. Não é muito bom fazer isso, porque aí você já pega um colega mal-humorado, já vem com uma disposição totalmente diferente da sua. Então, faça a sua parte. Leia um versículo da Bíblia, saia com a sua mente, tipo assim, cheia de unção, cheia de conhecimento, cheia da palavra de Deus, cheia de um conhecimento assim que você vai ficar refletindo sobre ele, não que as pessoas vão construir na sua mente, falar sobre os resultados, falar sobre as metas, falar sobre o cenário de venda, se está bom, se está ruim. Então construa a sua história, construa o seu momento. Então, por isso que é muito importante você tomar cuidado do seu coração, do conhecimento que você está colocando na sua mente, no seu coração, e o sentimento que você está tendo no seu coração.
porque isso influencia muito no nosso dia. Então, por isso que é importante você ler a palavra de Deus, ler um versículo da Bíblia todos os dias, na hora que você levanta, faça uma atividade física, que isso sua vida vai, tipo assim, dar um up muito melhor do que o que você está imaginando que seria, entendeu? No dia a dia isso é muito válido pra gente. Ó, eu não sei se você que está aqui com a gente é casado, é solteiro, tem alguém aí te incentivando. Vou falar agora um pouquinho sobre o bastidor aqui nosso, de casal. Eu tenho uma incentivadora aqui de ir para academia, que é o seguinte: acordei, eu falo, gente, abri o olho. Se eu não desço da cama, eu caio. É tipo isso, sabe? Mas eu vou para academia. Se eu levantar, agora falando sério, é o seguinte, cara, pensa, dá para ver pelo porte físico, né? Alguns me conhecem, outros não, mas eu sou a vida inteira magrinho. Então eu não gosto de academia. Se eu falar que gosto, eu vou estar aqui mentindo para vocês. Eu vou na força do ódio todo dia. Nós dois, né? Todo Porque dia. Eu também não gosto de academia. Marcos, você vai todo dia? Todo dia não dá. Furo 1 a 2 vezes na semana, contando de segunda a domingo, tá, gente? Quando eu não falo assim, não, sábado e domingo, não. Hoje eu não fui, por exemplo, mas eu vou, daqui a pouco eu ainda vou. Mas ontem eu fui, sexta-feira, de segunda a sexta fui, ontem eu fui na academia, hoje ainda não. Então, mas é o seguinte, por que eu tô contando isso? Porque eu tenho aqui, ó, quem me empurra, e me empurra, gente, literalmente. O que eu tô brincando aqui da cama é sério. O dia que eu levanto, que eu tô meio para baixo, foi quinta ou sexta-feira, eu tava aqui, né, de frente ao computador, com o computador o dia inteiro. O dia inteiro, assim, era 10 da manhã, mas para quem já levantou 6, já era um dia inteiro. O que você tá com essa cara e não sei o quê? Vai pra academia, vai fazer alguma coisa, sai daqui, vai fazer uma atividade física. Então, eu considero assim, eu tenho esse privilégio de ter alguém que me empurra o tempo todo. Quando esse Marcos aqui empaca, eu tenho alguém que está ali, que está aqui me empurrando. Se você não tem isso, você tem que ter a sua mentalidade mais forte que a minha. Porque quando eu dou uma titubeada, eu tenho quem empurra. E você? Você tem uma esposa assim, que quando você balança, ela te empurra? É ela que está, ou às vezes ela não te empurra, mas ela está lá na frente te puxando o tempo todo. Se você não tem, a sua mentalidade tem que ser mais forte que a minha. O que independente seja eu, ou que seja você, se tem alguém te puxando, alguém te empurrando, ou é você com você mesmo, o que nós não podemos fazer é parar. Essa evolução tem que ser constante. Nós, homens, temos de natureza ser um burro empacado, sabe? Se não tiver ninguém empurrando ou puxando, ou você mesmo, ela tá me cutucando aqui, né? Estralando o tempo todo, a gente é assim. Para nós ler é mais difícil, para a gente estudar é mais difícil. Não é todos, não. Mas eu me ouso a dizer que é uns 90% da raça nossa, que é mais ou menos assim. Então nós temos 2 caminhos. Vai sem querer, vai porque tem que ir, vai porque você está fazendo parte do processo, porque você sabe que lá na frente tem algo maior e melhor para você, ou vai na força do ódio, mas vai. Porque sabe o que acontece? A maioria das vezes que eu não quero ir, e isso não é poucas vezes não, a maioria das vezes que eu não quero ir, que eu não quero levantar, que eu estou cansado, que eu estou estressado, que eu estou bravo, você chega lá na academia, eu pego mais peso do que no dia anterior, porque eu estou com tanta raiva que eu quero descontar no peso da academia. E aí, a hora que você chega em casa, você toma um banho, sabe o que acontece, gente? Parece que tirou um peso das suas costas. A sua raiva ficou lá, o seu estresse ficou lá. E eu tô falando da academia, mas esse é porque é o nosso desestresse. Mas o seu pode ser uma luta, pode ser um esporte, pode ser alguma coisa. Você tem que ter um backup. Porque a nossa vulnerabilidade é muito fácil. Nós saímos do centro muito fácil. E agora eu tô falando nós, todo mundo. Nós saímos do centro muito rápido. Quer outro exemplo grotesco que funciona bem, que você vê se você está bem mentalmente ou não? O trânsito. Alguém buzina do outro lado, o que você faz? Você fica bravo, você estressa ou você deixa o cara ir? Eu normalmente deixo o cara ir. Ela normalmente pergunta por que eu não buzinei para ele de volta. Eu falei, ele que buzinou, não foi eu, deixa ele ir para lá. Eu sou nervosa. Então, cada um tem um jeito. Mas assim, tem dias que a motivação não aparece de jeito nenhum,
mas a decisão sua é uma só. A Permanece disciplina. e vai. A disciplina tem que falar mais alto. E outro ponto importante que eu aprendi com uma pessoa muito sábia, não vou citar o nome, mas assim, que me sustenta nos dias que não está assim tão agradável, me faz falar assim, ah não, chega, isso não é para mim, isso está difícil demais, esse conhecimento, essa busca por conhecimento, esse negócio de constância, de disciplina, isso não é para mim. Aí uma frase que essa pessoa falou, tipo assim, fica gravada na minha mente, ele falou assim, você já parou para pensar que o próximo passo pode ser o seu romper com um excepcional na sua vida? Pode ser o seu romper de alcançar o sonho que você está tendo? Pode ser o romper para você bater a sua meta? Então, pensa você, se parar nesse local, fala assim, ah, não, vou desistir. Ah, foi fácil, foi desistir. Pensa se você parar aqui agora e faltava uma negociação para você bater a meta, ou duas. Então é aquele negócio. Você vai parar, mas e aí? Você vai parar porque você desistiu? Ou você vai parar porque você cansou? Aí você pensa assim, nossa, mas e se eu tivesse tentado mais uma vez? Então você fica nessa indecisão, você fica assim, eu vou ou não vou, eu vou ou não vou. E isso fica na minha mente. Quem sabe o próximo passo vai dar certo ou não, e assim a gente vai seguindo. E isso é muito importante e me motiva, porque a gente nunca sabe quando vai dar totalmente certo aquela venda, ou aquela viagem, ou a gente conseguir a nossa casa própria. Isso a gente não sabe quando que vai ser ou como vai ser, mas se a gente está plantando as coisas certas, plantando a disciplina, a organização, o bem para as pessoas, isso vai vir. Então a gente tem que continuar no processo, a gente tem que continuar a caminhada, não podemos desistir no meio do caminho. Se você está de acordo com o que Deus nos ensina, isso está certo, então não faça nada para você se arrepender futuramente. E uma outra passagem que a gente colocou aqui, eu não sei se o Marcos vai querer citar ela ou eu falo. Vou falar. Quando ela fala de caminhar, de dar um passo, eu penso muito em fé. E aí a gente já vai caminhando aqui para encerrar o vídeo. Sabe? Quando eu penso em fé, eu penso exatamente isso. Dar o passo, independente se você não está enxergando aonde você está pisando, mas dá o passo. Então, e isso nos leva para o futuro, nos leva para frente. A frente você não sabe o que tem, o futuro você não sabe o que tem isso. E quando você está indo para lá, caminhando para lá, para esse futuro, mesmo sem você estar vendo ele, eu chamo isso de fé. E quando a gente traz isso para a nossa realidade aqui em vendas, eu escrevi aqui assim, ó, eu creio que a próxima porta, o próximo pedido, ele já está aberto e já deu certo. Mas tem um detalhe, ele pode não dar certo, mas a hora que ele der certo, eu vou estar preparado. Sabe, aquela negociação que é difícil, se você negocia 100 mil, aquela negociação de R$1 milhão, a hora que ela acontecer, você tem que estar preparado. É por isso que você tem que permanecer no processo. Você não sabe se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser mês que vem, se vai ser daqui 5 anos, ou se vai ser daqui 40 minutos. O que importa é que você tem que estar preparado para conversar na hora certa, para colocar o tom de voz na hora certa, para contar o storytelling, a sua história na hora certa. Você tem que fazer a sua parte, você tem que estar preparado. O versículo que a Mari estava falando, que eu anotei aqui, é Gálatas 6:9, que ele diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. É um versículo que eu anotei ele e até grifei, porque eu até coloquei assim, eu vou adotar ele para mim. Olha só, e não nos cansemos de fazer o bem. Aqui é indiscutível, não tem que falar nada. Gálatas, quem escreveu foi Paulo. Paulo aqui não está falando do cansaço físico, tá? Ele está falando do cansaço da alma, do cansaço da mente. Fazer o certo sem reconhecimento, plantar sem ver resultado,
continuar mesmo que parece inútil, que ninguém esteja vendo, você continue. É isso que ele está falando de fazer o bem. Ele está falando disso. A questão é falando dos bastidores realmente, né? Literalmente. Quando você está sozinho fazendo, cultivando. Agora ele continua. Pois no tempo